Papo de Mãe, hoje com mais um episódio. Como a gente falou na semana passada, a gente trouxe a Regiane para falar hoje um pouquinho com a gente sobre adoção, gravidez, espera em Deus. Eu sou a Iris, sou doula. Essa é a Isa. Sou Isa, também sou doula. E nós viemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a história dela, fazer algumas perguntas que o pessoal mandou. Então, se você está assistindo aqui, já curte, comenta, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Depois a gente vai colocar certinho o Instagram da Regiane também, para vocês seguirem, compartilhar um pouquinho da rotina dela. E comenta aí o que você está achando desse programa, se tem alguma dúvida, que nós vamos estar respondendo depois, tá bom? Regi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Como bem, você tá? Graças a Deus. E os meninos? Todo mundo bem, graças a Que Deus. bom. Como Aquela foi? correria de sempre. Como que mas- foi a organização para você estar aqui hoje, sem eles? Ficar com o pai. A parte que tá em casa ficou com O o pai. suporte, né? Consegui marcar hoje, né, o dia que ele tava em casa. A hora que encostou o carro aqui, a neném ainda ficou chorando. Aí eu falei, não, vai com o papai. Nessa fase pequenininha assim, eles ficam chorandinho, né, querendo... E ela é Vai, muito a gente tem apegada, todo- ela é muito apegada comigo. E mesmo com os irmãos, ela ainda assim é bem apegada. Muito apegada. Então, vou tentar resumir, porque a história é bem longa, Aham. né? São 15 anos de história. Então, eu casei em 2005, e aí, desde sempre, assim, eu sempre quis ter filhos. Na época, não tinha, assim, aquele conhecimento de abertura à vida e tal, mas era uma coisa que eu sempre quis, filhos. Tinha aquela mentalidade de vou ter tantos, né? Mas queria logo. O meu esposo queria um pouco, demorar um pouco Esperar um mais. pouquinho, casou, vamos vamos curtir, curtir, né? né? Mas ele foi indo daquele jeito e pela graça e misericórdia de Deus eu não podia com anticoncepcional. Se eu tomasse anticoncepcional eu passava muito mal, então não fazia uso de anticoncepcional, né? Por pura graça de Deus mesmo, misericórdia. E aí os filhos não vinham, foi passando o tempo. No início foi bem tranquilo, porque como meu esposo não tinha essa pressa, né? Foi tranquilo, gente. Foi passando 1, 2, 3 anos, aí foi entrando no quarto, quinto ano, aí a coisa começou opa, tem alguma coisa que não tá legal, né? E aí a gente começou a querer mais mesmo, assim, né? A buscar mais esses filhos, mas ainda não tínhamos buscado nenhuma especialidade, né? Esse problema, não, nada. E aí, com 6 anos de matrimônio, eu tive minha primeira gestação e perdi com 14 semanas. Então, já perdi tive um aborto um pouco mais tardio já, né? Tive um aborto espontâneo em casa, tive parto em casa. Contração, tudo. E Tive. sozinha. Eu e meu esposo só. Nós fomos, na realidade, fazer um exame de rotina e o neném já não tinha mais batimentos. E aí eu optei por voltar para casa e esperar. E foram 7 dias esperando até entrar em trabalho de parto. E aí eu esperei o bebê em casa, só eu e ele. Me lembro que eu pedi, eu tava muito assim, tava chateada, triste, mas eu não questionei Deus em momento algum. Sim. E eu me lembro que assim, me doía muito porque minha barriguinha já estava começando a crescer e aí eu comecei a ver o efeito reverso, né? A barriga começar a diminuir porque ia perdendo líquido, né? E aí eu lembro que chegou um dia, assim, no dia que realmente eu entrei em trabalho de parto, fazia 7 dias já que eu sabia que o bebê tinha morrido. E aí eu tava na sala, meu esposo falou, vamos pra cama? Eu falei, não vou ficar mais um pouco aqui. E ele foi dormir e eu lembro que eu me ajoelhei na beira do sofá e falei, Senhor, eu não questionei, eu não perguntei, eu aceitei a tua vontade, só por favor, não permita que passe de hoje porque eu não aguento mais. Isso foi umas 10 e pouquinho, quando foi 11 horas eu comecei a entrar, e aí eu já entrei ritmado, e aí já as contrações de 2 em 2 minutos, e aí já foi. Aí às 4h30 da manhã eu tive o aborto. Peguei, bebendo nas mãos, perfeito, formado, todo, né, foi empelicado. Empelicado, foi assim, um parto. A única diferença do parto é com a mãe do bebê, mas foi um parto. Sim. E aí depois disso passaram-se 2 anos, aí nós fomos buscar outro médico, né? Porque daí o médico que eu ia na época falou que era normal e tal, e eu não aceitava como sendo normal. Eu não aceitava porque eu falava, não pode ser normal, de eu repente, perder assim, com 14 né? semanas. Sim. Eu ainda falei no início de gestação, tudo bem, mas meu filho estava perfeito. Então assim, eu vi, ele estava totalmente formado, então eu falava, não é normal. E aí
Eu entrei numa depressão nessa época, porque quando eu iniciei o tratamento, eu fui no médico especialista em reprodução humana, e aí ele suspeitou que eu era trombofílica, né? E aí foi feito os exames, ele né, me diagnosticou como trombofílica, e aí veio a resposta: seu filho morreu por asfixia, você teve uma trombose placentária, então parou de passar oxigênio pro neném. E aí foi quando eu entrei em depressão, porque aí eu me culpei. Que essa informação de... Aí eu falava assim, eu tive culpa, como que o meu filho estava morrendo asfixiado e eu não percebi. Gente, lógico que eu não perceberia, não tinha como. 14 semanas eu quase não sente mexer, né? Não A tem maioria nada, só sente depois de E aí o que acontece? Eu lembro que eu fazia ultrassom e o médico anterior falava que meu filho era muito, seu neném é muito agitado, ele vai ser muito espoleta porque ele mexe muito. E aí depois aquilo tudo passou a fazer sentido. Eu falava, ele mexia tanto no último ultrassom, não era porque ele era muito agitadinho, era porque ele estava em sofrimento fetal e o médico não viu. Nossa. E ele viu os batimentos e... Não, os batimentos estavam normais, mas a criança estava agitada. Era um bebê de 13, na época estava 13 semanas, não, 12 semanas, quando eu fiz o ultrassom. Era um bebê de 12 semanas, mas ele mexia a cabeça. Tem ultrassom, então assim, não era Não era normal, uma movimentação normal para um bebê de 12 semanas, né? Sim. Ele mexia a cabecinha, ele mexia muito os bracinhos, ele era muito agitadinho. E o médico falava e não percebeu. Então foi um período muito difícil. Eu acho que de toda a minha espera, o período mais difícil foi esse. Não foi os abortos, foi aceitar que eu não tive culpa do meu filho ter morrido. Sim. Essa foi a maior... Não tinha o que você fazer naquele momento. Eu não tinha o que fazer. Então, esse período, e aí nesse período minha irmã estava grávida, e tinha acabado de ganhar, e minha irmã morava ao lado da minha casa. Vocês são gêmeas. Gêmeas. E aí a minha irmã morava assim, encostada, a gente morava em 2 sobrados geminados, e aí eu ouvia o bebê dela chorando. Aquilo pra mim era algo assim, absurdo, eu não conseguia, eu entrar em desespero. E aí foi um período que eu sofri muito, assim, realmente eu não queria sair de casa, até eu levantar e falar, não é assim, a sua vida não é só isso, e é aquela coisa assim, como colérica, eu sou muito prática, eu sou uma colérica muito prática. Dá, não dá, vamos ver outro lado, vamos ver embora, que a vida tem que continuar, né? E aí foi um período assim difícil, e aí depois, e assim, na minha família, a depressão é algo muito presente. Muito presente. A minha mãe é depressiva há muitos anos, minha irmã tratou depressão há muitos anos, minha irmã caçula. Então, e minha mãe toma remédio há muito tempo. Então eu não aceitava isso pra mim, de forma alguma. Eu falava, não, remédio eu não vou tomar, eu vou sair disso do meu jeito que entrou, vai sair, e foi, sabe? E aí eu comecei a procurar o médico, e aí a gente descobriu que eu tinha a trombofilia, e aí comecei a tratar. Engravidei com 2 anos depois, né? Engravidei novamente. Aí engravidei 2 anos novamente, já com um médico especialista em fertilização e tal, apesar de eu nunca quis fazer fertilização, sempre foi algo que nós não cogitamos, mas era um tratamento em si, né? E aí engravidei de forma natural, né? Sem fazer um controle de ovulação, naquele período eu não estava fazendo, e engravidei. E aí eu engravidei, comecei a acompanhar toda semana lá e foi novamente, daí foi com 13 semanas, a mesma coisa. E você estava tomando as injeções? Estava tomando as injeções, 40 miligramas todos os dias, estava tudo certinho. Nesse período, foi o período que eu engravidei, foi um período que minha sogra e meu sogro adoeceram, os dois descobriram câncer com 15 dias de diferença. E aí os dois operaram e eu saí da minha casa, eu e meu esposo saímos da nossa casa e fomos morar num quartinho na casa deles para cuidar deles, porque não tinha como eles se cuidarem. Como éramos, meu esposo tem um irmão, mas como era, tipo, só nós dois que éramos os dois, não tinha filhos, então era nós que podíamos, né? E nós mudamos para lá, então tava passando por um período assim bem conturbado, eu não tava grávida ainda nesse período, né, no início. E aí minha sogra faleceu em outubro, no início de outubro. Ela faleceu dia 7 de outubro, dia 20 de outubro eu descobri que estava grávida. E aí foi, só que a gente estava daí num processo de mudança, porque a gente tinha mudado na casa lá da casa do meu sogro tinha ficado viúvo pra gente poder cuidar dele, estava tratando um câncer também. E aí a nossa casa que a gente ia mudar estava em reforma, gente, estava tudo uma loucura assim. E aí eu precisava de um certo repouso, não conseguia ficar, porque o pedreiro estava cuidando da casa ao lado. E aí foi indo. E aí acabei também da mesma forma, fui fazer uma semana, estava tudo normal, o médico falou assim, tinha entrado na 12ª semana.
O médico falou, ó, 12ª semana, tudo normal, agora vamos passar. As consultas podem vir a cada 2. E aí nessa, a cada 2, a primeira vez que eu voltei, depois de 2 semanas, o bebê já tinha morrido. Poxa. Aí foi de novo, falei, não, vou esperar de novo. Aí foi um período, aí nós esperamos, entrei em trabalho de parto, só que aí eu resolvi tomar chá de canela, um monte de coisa pra acelerar, porque eu não queria passar pela mesma demora do outro. Né? E aí eu tive hemorragia, e eu tive um monte de problema, e acabou que eu precisei ainda ir às pressas pro hospital fazer uma curetagem. E aí depois disso, quando eu fiz essa curetagem, que eu falo que tudo também é por graça de Deus, né? Porque não foi o que eu queria, mas era o que precisava. Aí quando eu fiz a curetagem, foi retirado um pedaço, né, de placenta e retirado um pedaço da curetagem e mandado para a biópsia. E aí deu foco de endometriose. E eu vinha fazendo exames de endometriose há anos. E não dava, e eu não tinha sintomas. E não dava. E aí quando eu voltei lá no médico, ele falou assim, olha, você tem foco de endometriose, mas é bem pequeno pelo percentual que deu aqui, assim, é bem pouco. A gente vai fazer uma cirurgia, né, de explorativa, vamos ver, mas vai ser bem tranquilo. Quando eu fiz a primeira cirurgia, eu tinha endometriose no intestino, no peritônio, no ovário, era muito. E A não minha já dava era grau os 5. exames. Não dava. E será que o anticoncepcional, os efeitos que davam, era por conta da endometriose ou não sabe? Nunca soube. Eu falo que é por graça de Deus mesmo, que Deus já falou assim, não é pra tomar né? E aí, assim, foi esse período, daí eu tomei, né, aí comecei a tomar o Zoladex, fiz a cirurgia, comecei a tomar aquela Zoladex, que é pra parar, você entra na menopausa induzida. Eu hoje não faria, de forma alguma, mas na época, entrei, vou fazer, e aí foi um período que, assim, tive muitos efeitos colaterais, engordei, foi bem, muita coisa, e aí foram 9 meses tomando, mas meu ciclo só voltou com 1 ano e 2 meses, e aí depois eu fiz outra cirurgia, e aí quando eu tava pra fazer a 4ª de endometriose, e aí não engravidava, aí fiz indução de ovulação inúmeras vezes, e não dava, não ovulava, meu ciclo não, sabe, virou uma bagunça, assim. E aí quando eu tava pra fazer a 4ª cirurgia, eu falei pro meu esposo, não quero mais. Isso foi lá em 2018. Acho que foi. Era um processo assim cansativo. Cansativo, não não aguentava mais. fisicamente, mas Mentalmente, psicologicamente, é espiritualmente, porque daí, Senhor, mas eu tô fazendo A minha o que parte. está ao meu alcance, né? E tem aquela expectativa de todo mês, né? Exatamente. E aquela expectativa, essa expectativa de todo mês é algo assim. Que é o que dói. Né? Gente, é algo absurdo, assim, rasga a gente no meio, assim, é uma coisa muito dolorosa. E aí eu falei, não quero mais, não quero saber. E a gente pensava em adoção desde 2007. Mas sempre aquilo, assim, não. Vamos ver, né? Vamos estudar. Aí em 2016 nós demos entrada, fomos no fórum, na realidade, buscar os documentos para dar entrada. E foi o período que meu esposo estava entrando na escola para formação do bombeiro. E aí a gente foi, buscou, como eu já até contei em outras lives. E aí quando chegou na hora de preencher, eu não consegui preencher, porque pra mim era como se eu tivesse pedido uma pizza. Eu falava, não consigo. Parece um cardápio. É um cardápio. Ele falava, não consigo. E aí a gente guardou aqueles documentos e ficou lá por mais quase 3 anos. E nesse tempo, desses 3 anos, você achava que ainda era possível engravidar ou você já tinha desencanado? Como foi mais o quê? Acho que daí 2017 ou 2018 foi que daí eu falei, não quero mais, se tiver que engravidar, vai engravidar, se não tiver, mas vai ser do jeito que Deus quiser. Parou aquela pressão. Vai ser do jeito que Deus quiser. Eu falo, a pressão em si acaba que nunca para, porque é uma coisa que você não tem controle, mas eu não quis mais fazer nenhum tipo de tratamento. Abandonei mesmo nas mãos de Deus. E seja o que Deus quiser. Sim. E aí, quando nós fomos, aí em 2018 nós entramos, final de 2018 nós entramos na fila, né? 2019. Nós entramos meados assim, 2019, daí realmente preenchemos, demos entrada, vamos e só vai. E como que foi essa questão do preenchimento, que nem você falou? Aí é um cardápio. O que vocês, assim, né, determinaram para escolher momento. Isso? Como que a gente vai fazer? Então, foi muito difícil, porque assim, eu preenchi chorando muito, eu não conseguia preencher. E aí meu esposo falou, não, tem que preencher. E aí assim, porque tem uma parte que você coloca a idade, até que idade você aceita. Aí tem se você aceita as cores, né? Cor dos olhos, cabelo, tudo, né? E aí, assim, sexo, eu falava, meu Deus, isso é impossível. Porque se eu engravidar, eu não sei se é menino ou se é menina. A cor dos cabelos, eu dos não tenho olhos, como da escolher. pele, então a gente não escolhe. Não tem como escolher. E
não tem, assim, a idade ainda enfim, mas era uma coisa que pra nós, assim, a gente, como nós queríamos filhos, então nós chegamos a um ponto de falar assim, não tem como limitar muito a idade, porque também a gente não tá mais novinho, a gente não é mais bebê, então a gente tava aí com 14 anos de casado, 13 anos de casado. Então já esperava, assim, falava, não, dá pra ter filhos aí na idade que teria se tivesse vindo, e foi exatamente os que chegaram. Sim. E aí, o que foi mais difícil pra eu preencher foi limitar a doença. Eu não conseguia, porque pra mim eu aceitava qualquer tipo de doença. Porque eu não sei, eu vou contar com a graça de Deus, eu não sei se eu engravidasse bem saudável. Então, como é que pra adotar eu vou colocar? Agora eu eu não vou quero. poder dizer não, Não, né? não quero. Simples assim. Então, assim, era muito difícil. Aí meu esposo sentou, ele um bom melancólico, né? Mais racional. É assim que nem lá em casa, né? Eu tenho meu melanca e eu também colérica, e daí eu imagino. Mas assim, no final a gente precisa um do outro. Porque um complemento. Porque senão. Não, vai só na loucura do colérico e. Não dá certo. Ou fica ali Ou naquela fica deles, né? ou fica naquela que não tem mudança, Sim. naquele marasmo, naquele mar parado do melancólico, Sim. que nada sai do lugar, que O nada pode medo, mexer. de tudo, De tudo, né? exatamente. Aí meu esposo pegou e falou assim, olha pra nossa casa, olha pra nossa realidade. Nós não temos condição hoje de ter uma criança com uma deficiência motora grave. Aí eu olhei e falei, mas e se vir? Mas se vir numa gestação, nós temos um período de gestação para nos prepararmos, nós temos... Então, hoje nós não temos condições. Nós estamos escolhendo já um perfil que já é mais amplo, assim, né? Então, realmente não demora muito. Então, assim, não tem como. Uhum. Nós temos 2 idosos que nós cuidamos, que é o meu sogro e a prima dele, que morava também no fundo da casa. E aí, falei, tá, então coloca. Aí a gente colocou que aceitava deficiência leve, que desde que não afetasse a movimento, né? Por exemplo, se tivesse deficiência visual total, deficiência física, né, que precisasse de cadeira de roda, de qualquer coisa, não teria possibilidade, né? Até Pra nós porque é muito se você difícil. coloca, vem. Porque... Possivelmente vem. Sim, porque é o perfil menos escolhido. Então, se tem uma pessoa que fala, pode ser, Pode ser, com Mas certeza. no nosso caso, como nós buscávamos também grupo de irmãos, então era algo que poderia, de repente, não vir com nenhuma deficiência, porque porque normalmente crianças que têm uma deficiência grave, severa ou alguma coisa, é aquela criança sozinha, né? E aí, aceitamos o grupo de irmãos, e no período, quando nós preenchemos a primeira vez, a primeira ficha, aquele primeiro momento, sem psicólogo, sem nada, que é só nós dois ali, nós preenchemos até 8 anos. Mas aquilo me inquietou, não. E aí temos entrado no processo, foi iniciado o processo com psicólogo, né, as entrevistas e tal. E aí nesse período aí nós fizemos, né, o curso, aí entrou pandemia, né, 2020 iniciou a pandemia e o nosso processo parou. Aí nós fizemos o curso só em novembro de 2020, e aquilo já não aguentava mais. Nossa. Já não aguentava mais. Tudo pra ajudar, né? Nós demos entrada ali em agosto de 2019, ou junho, agosto de 2019. E aí nesse período, eu já saí do trabalho. Nós demos entrada em junho e agosto eu saí do trabalho. E aí em dezembro, meu esposo foi fazer a Operação Verão na praia. Então nós nos mudamos, nós dois e os cachorros mudamos pra praia para passar 3 meses lá. E nesse tempo que nós iríamos mudar para lá, que seria meados de dezembro, então nós tínhamos que estar lá dia 16 de dezembro, no dia 14 de dezembro eu peguei um diagnóstico de câncer de tireoide. Nossa, gente. E aí mudança, tudo novo. Então assim, chegou, eu peguei ele foi buscar inclusive a biópsia, mas eu já tinha certeza, pelas circunstâncias que tinham ocorrido tudo no exame, a médica que me atendeu, que fez a ultrassom, a médica que me acompanha há muito tempo, assim, e eu percebi pelo jeito dela que ela já sabia que era, né? Ela não podia dizer, mas ela já tinha certeza que era, né? E aí saiu o resultado na sexta, no domingo nós íamos viajar. E ele pegou o resultado na sexta às 5 da tarde. Então não tinha mais o que fazer, né? Aí chegou, vamos cancelar, nós não vamos mais tratar. Eu falei, não, nós vamos, se Deus colocou assim, é assim que tem que ser. Eu vou ligar pro médico, meu médico era de Londrina, ele vai me indicar um médico em Curitiba, eu vou fazer cirurgia em Curitiba e tá tudo certo. Tá tudo bem, eu vou recuperar na praia. Num ponto, né? Você vai, faz seu trabalho. Simples.
E aí nós fomos pra lá. Aí na terça-feira que eu consegui falar com o meu médico aqui, ele me passou o telefone de um médico só em Curitiba. Eu liguei, expliquei a situação, o médico já marcou pro outro dia, no outro dia eu já tava lá, então, eu descobri no dia 14, dia 18 eu já tava na consulta em Curitiba, dia 8 de janeiro eu já tinha feito cirurgia. Nossa, foi bem rápido. Super rápido, a recuperação foi maravilhosa, super rápido, então retirou tudo. Então, esse período nós ali naquele processo de entrar na fila de adoção. E esse câncer foi um divisor de águas na minha vida. Porque quando você pega um diagnóstico de câncer, você revê tudo. Sim. Não faz Sim. tudo. Tudo, do zero. Do zero. Até porque mesmo que hoje a gente saiba que não é assim, mas você pensa, né? Câncer, morte, né? Por mais que existem tratamentos, mas o sentimento é esse, né? Exatamente. Câncer, morte. Eu tinha medo de morrer? Nenhum. Ai, me entrou em desespero, nossa, mas eu vou morrer. Não, se eu morrer, eu morri, Senhor que me Dá um prepare. impacto, mais nada Então, de... assim, Senhor, que essa doença sirva para eu me santificar, que seja para eu poder reparar tudo as cacas que eu fiz lá atrás, né? Que é misericórdia. Eu tinha uma visão antes da doença, hoje eu tenho outra completamente diferente. Né? Eu vejo que hoje a doença muitas vezes ela vem como uma graça, uma misericórdia de Deus, né? Para você rever, porque a morte súbita aqui eu tenho medo. Essa que eu peço para Deus não me livrar. Né? E aí, então eu revi toda a minha vida, ir lá na praia, né, só nós dois, uma vida completamente diferente, então assim, eu revi toda a minha vida, e eu lembro que eu levei pra lá um livro da história de Santa Catarina de Sena, e aí aquele livro também, sabe, foi muito forte pra mim, o livro da história de Santa Catarina de Sena, e aí eu revi tudo, e eu falei assim, tá, eu não tenho medo de morrer, se eu morrer, eu vivi o que eu tinha que viver, mas o que eu deixei nesse mundo? Que legado eu deixei? Quem foi a Regiane? A Regiane foi uma menina, uma moça que só queria status, né? Ser bem sucedida no trabalho, que trabalhava das 8 às 9, das 8 da manhã às 9 da noite, sábado, domingo, o dia que tivesse, estava atendendo cliente, não tinha vida. E eu falei, pra quê? Pra que eu vivi isso? Sabe? A minha casa às vezes ficava abandonada, o trabalho doméstico era meu marido que fazia, porque eu estava sempre trabalhando, ele ia, fazia almoço, levava para mim no trabalho. Então, assim, eu já não estava mais trabalhando nesse período, mas serviu para eu reafirmar aquilo. Porque se me desse aquela vontade de voltar, não é para voltar. Sabe? Não era isso. Não é isso. E aí eu revi, eu tive a oportunidade de ir lá realmente ser a dona de casa, cuidar do meu esposo que chegava da areia, cansado, né? É o servir. Estar a serviço dele. E foi um divisor de águas mesmo. Daí nós chegamos em março, e aí voltamos pra cá, né, em março, e aí foi aquele desespero, porque daí me deu pressa. Aí eu queria adoção, eu queria pra ontem. Aí eu comecei a ligar, e aí fórum fechado, tudo fechado por causa da pandemia. E aí eu entrava em desespero, ligando pra psicóloga, e não, eu quero. E ela foi adiantando os processos no que deu. Em novembro nós fizemos o curso. Eu falei, não, eu quero mudar o perfil, a gente vai ver, quero mais. Aí a gente colocou até 10 anos, com possibilidade de aceitar adolescente. Teria que... Sim, então assim, a gente iria analisar. Ah, que bom que tem essa possibilidade, né? Sim, e aí, só que não vai no perfil fechado, mas aí como a nossa psicóloga que atendia a gente, ela tinha isso, então ela, se ligasse pra ela ia avaliar a possibilidade de nos passar, ela saberia olhar, mas aí nem chegou a ser necessário. E aí, aceitávamos 3, com possibilidade de aceitar mais irmãos, até 3, mas com possibilidade de aceitar mais, dependia da situação de analisar. E aí foi isso, né? Foi em novembro, dezembro a gente fechou tudo ali. Em dia 3 de fevereiro saiu a nossa habilitação. Onde eu queria fazer sessão de fotos, estamos grávidos do coração. Não deu nem tempo. Nós saímos dia 13 de fevereiro, saiu a nossa habilitação. Fomos inseridos no SMA, né, que é o Sistema Nacional de Adoção. No dia 4 de fevereiro nós recebemos 3 ligações de grupos de irmãos diferentes. Nossa, foi muito rápido. Não deu 24 horas. Não deu 24 horas. Nossa, tô chocada. Porque normalmente o pessoal fala que demora muito. Sim, mas era pelo perfil, né? Porque nós aceitávamos adolescentes de grupos de irmão grande. Então aí foram 3 ligações. E aí a dificuldade foi ali naquele momento de decidir, né? Tá, porque daí qual eu vou escolher? Porque você tem que escolher. E aí daí chega a conhecer ou nesse momento ainda não? Foco. E qual foi o critério de escolha? Existia um critério? Nós tínhamos assim, combinado nós dois que seria a primeira ligação. Né? Que tivéssemos, eram os nossos filhos. A primeira ligação que a gente recebia são os nossos filhos.
Mas aí foi tudo muito rápido. Você Então, não assim, a ligação imaginava foi com que 25 minutos ia de ligar diferença. e Uma tava nossa. conversando comigo, a outra tava ligando. Então, assim, foi muito rápido. rápido. E aí, meu esposo estava de serviço. E aí foi. A terceira ligação, essa eu realmente nem soube mais nada, porque eram 3 meninos. E havia sido passado para a psicóloga. E quando a psicóloga me ligou, os outros 2 já tinham conversado com a gente. Então eu falei, ela falou assim, você quer? Eu falei, não quero. Daí Porque ela, aí você vai conhecer a Essa história, parte né? Fica mais não, difícil. ele não quer, Sim. né? Eu já tenho 2 e os 2 eram 4 irmãos. Aí a gente sentou, conversou, olhou foto, viu, olhou o histórico, leu toda ali aquelas informações preliminares e a gente optou pelos nossos filhos, que foi a primeira ligação. Então já tinha uma coisa que era e aí ficou mesmo a primeira ligação. Eu vi na live, no vídeo da história que a Carol, sua filha mais velha, disse que eles também preenchiam um perfil, assim, mais ou menos dos pais, e que os irmãos falaram que Queria eles trampar queriam pai e polícia. Exatamente. E eu fiquei chocada, eu falei, gente. Quando eles souberam que meu esposo era bombeiro, eles ficaram louquinhos, assim. Nossa, É engraçado que a gente nossa. tem até vídeos, assim, né, que daí eles gravavam, né, mandavam pra gente, das crianças lá no abrigo, porque foi 40 dias ainda de processo de aproximação até a gente poder ir, né, porque tava bem no meio da pandemia. E aí, eles gravavam o meu, agora que tá com, vai fazer 8 anos, ele tinha 5 na época, ele falava assim pros outros, eu falei, como que sabia que meu pai é bombeiro? Ai, Você sabia que meu pai é bombeiro? Não, e a vontade de buscar na hora, Não, porque... gente, eu queria assim, a primeira, daí foi da segunda ligação e foi mais ou menos uns 10 dias ainda, eles sem saber da gente. E a gente ainda estudando, porque, gente, uma mudança completa de vida. E até aí eram 4 crianças, nem imaginava que vinha quinta, Que vinha né? quinta, né? E nós morávamos numa casa geminada de 60 metros quadrados com 2 quartos. Então, assim, 4 crianças já estavam assim, como que a gente vai acomodar aqui? Mas vamos dar um jeito. Sim. E aí, a gente ia fazer um quartinho onde era a sala, assim, pra menina, né, da minha mais velha. E os meninos iam dormir no outro quarto, que tava seus planos iniciais, que não se concretizaram. Deus sempre tem o melhor, né? Sempre é o melhor. Então, eu vi que você falou assim, eu até marquei essa frase, porque eu acho que vai ser até o tema da live. Você falou assim, eu não sou louca de não querer o que Deus quer pra mim. Não sou. E eu falei, nossa, é exatamente isso. Não sou. Então, assim, foi tudo muito, muito, muito perfeito. Muito. Porque era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus, exatamente. E a vontade de Deus é sempre É sempre perfeita. perfeita. Claro que o que às vezes as pessoas não entendem é que assim, a vontade de Deus é perfeita, mas isso não quer dizer que não haverão dificuldades. Não quer dizer que vai ser fácil. Exatamente, Não é mais fácil, é a mas perfeita. é a perfeita. Certo? É, A nossa edificação, exatamente. pra ser santo, é difícil. É difícil. Senão O caminho todo mundo estreito. era, né? O caminho é estreito. Né? E assim, aí a gente, eram 4, né? Então a gente tava naquela. O meu esposo ainda achava que seriam 3, ele ainda tinha, como bom melancólico, né? Preenchido pra 3, seriam 3. E eu falava assim, amor, se prepara que vai ser 5. Sempre falei que eram 5. Sempre disse pra ele que eram 5. Gente do E aí, céu. quando foi 4, ele falou assim, não viu nem pra mim, nem pra você. Ficou no meio. Eu falei, bom, Mal sabia. mas a minha frase Até dele foi, então, tudo bem. tudo bem. Eu falava, mas aumentar pode, diminuir? Não. Então, Aham. né? Mas não sabia de nada ainda. E aí, a gente ficou mais ou menos uns 10, 12 dias recebendo vídeo deles, lendo os relatórios, o processo, o que eles permitiram que a gente visse sobre o processo, falando com psicóloga de lá, com assistente social de lá, conversando, sabendo mais sobre a história deles, sobre o histórico deles, sobre tudo. E aí a gente falou, não, realmente é isso que a gente quer dar prosseguimento. E aí falaram com eles, e aí numa live, numa videochamada, assim, e aí falaram da gente pra eles mandaram o vídeo pra gente, assim, e mostraram foto nossa pra eles e tal, e aí foi quando contaram que ele era bombeiro, e foi bem legal, assim, e aí no outro dia a gente iniciou as videochamadas com eles, aí foram quase 40 dias de videochamada, e aí eu entrava no desespero porque eu queria ir buscá-los, e eles estavam num lugar onde estava muito difícil a questão da pandemia, estava tudo fechado, então a gente não tinha como ir. E aí a gente fomos pra lá no dia 14 de março, fez 2 anos agora, e nós fomos pra lá no dia 14 de março, dia 19 de março nós voltamos com todos eles pra casa. E aí nesse período aí, no dia 8 de março, foi o dia que eu descobri que estava grávida, então foi na quarta-feira antes de ir pra lá que eu descobri que estava grávida. Na quarta. Na Nossa, quarta, foi na nós semana. íamos pra lá no sábado, eu descobri que estava grávida na quarta-feira, porque eu enjoei com café e eu sou completamente viciada em café.
Eu vinha sentindo enjoo, queimação de estômago, acordava de madrugada com o estômago queimando, sono, cansaço, mas assim, nem era ansiedade. passava. Sim, Na minha cabeça era ansiedade, ansiedade. claro. Na minha cabeça era ansiedade. Aí no domingo antes da quarta, eu tava na missa, eu tava saindo da missa, a Gabi Chacon falou assim pra mim, Regi, eu sonhei que você tava grávida, imagina! Nossa. Aí começou, né? Deus começou a cutucar ali, Já foi assim, ó. ó, aviso pra eles já se preparando. Nesse mesmo domingo que a gente foi almoçar na casa da minha cunhada, quando eu cheguei na casa da minha cunhada falou, Regi, eu sonhei que você tava grávida. Nossa, aí você falou, opa. Aí na quarta, quando eu enjoei com o café, eu falei, opa, peraí. Aí eu corri na farmácia, peguei um teste, minha mãe tava ajudando a arrumar as coisas em casa. E aí eu fiz o teste, o meu esposo tava de novo de serviço. Sempre, né? Sempre de serviço. Gente. Aí eu fiz o teste, já saiu as 2 skins assim, comecei a rir e falar, mãe, a minha mãe, o que foi? Tô lavando louça. Eu, mãe, tô grávida. Ela, capaz. Eu, tô grávida, mãe. Ela, não acredito. Aí eu e ela ria, porque a gente não tinha reação. Não, eu também ia fazer o quê? A gente só ri mesmo. Só ria. Aí eu liguei pra minha cunhada, eu falei, lembra? Eu te falei, ela falou assim, nossa, eu não acredito. E aí, o que você vai fazer? Eu falei, acho que eu vou contar com ela só quando chegar lá. Eu, olha, ela, Regi, você é louca. Eu falei, não, só vou contar quando chegar lá. Porque Não, vai que ele não vai querer ir. E aí, quando eu contei pra ele, ele falou assim, bom, então, agora temos 5 filhos, né? É. Gente Agora do temos céu. E quantas semanas você tava? 8. E como que foi chegar nas 13 semanas? Porque era o período ali, né? Foi, até as 15 foi muito difícil, assim, cada vez que eu ia no médico. Na realidade, assim, pra fazer o ultrassom, todas as vezes que eu ia pro médico pra fazer o ultrassom, eu ia com o coração Inquieto Inquieto. já, né? E era engraçado, que era eu e meu esposo. Eu falava pra ele, assim, eu não tô bem, ele falou, também não. Era os dois. Até o dia que ela nasceu, assim. Sim. Até o final. Até o final. E nessa gestação você fez também o tratamento de aplicar? Até 5 meses. Até as 28 semanas eu fiz. No início não, porque daí não precisou. Mas aí eu fiz alguns exames e deu uma operada, aí o médico pediu, aí eu iniciei. Aí foram, Estabilizou. aí com 26 semanas eu refiz o exame. E aí tava tudo normal, o médico levou até as 28 e falou, não precisa mais, e aí foi tranquilo, aí eu não precisei mais, tive parto normal, tudo tranquilo, não tinha problema nenhum. Né? Olha aí. Trabalho de parto de 4 horinhas para primeiro parto, foi Foi super rápido. super rápido. Eu vi que você fez pintura gestacional, Isso, tirou é. foto, deve ter sido bem gostoso. Foi um E dia que eu como- até postei, acho que esse que eu falei que foi um dia de trégua entre muitos dias de lágrimas naquele período que nós estávamos passando por muita dificuldade Sim. com a nossa mais Que velha. foi esse período Foi de período de adaptação. adaptação, foi. Porque eles já chegaram em casa com a notícia de que Já, essa Você nós estava contamos grávida. lá já, quando nós chegamos lá. Então, assim, eu tava sem saber, e eu sabia que a maior dificuldade seria com ela, sim. né? Com a mais velha, ela tinha 13 anos e tal, né? E aí eu contei pra ela, já no segundo dia que a gente tava junto, eu já chamei ela no quarto e contei pra ela. Ela aceitou super bem naquele momento, mas é aquilo assim, a adoção ela tem que passar por fases, isso é Sim. normal. Com qualquer um. Qualquer, não importa a idade que a criança Aham. venha. Mas tem aquela fase da paixão ali, daquilo de que eu vou ser a Eu melhor vou criança ir. do mundo porque eles têm que me aceitar. E tem a fase depois eu vou ser a pior criança, a pior pessoa do mundo, porque eles vão me devolver, então eu já quero mostrar que eles não vão ficar. Quando eles percebem que começa a criar esse vínculo, e foi o que nós passamos com a nossa filha mais velha. Então, assim, ela vinha, né, de uma história difícil, né, porque não tem criança que venha para adoção que tem uma história Sim. fácil, Com Sim. certeza. né, senão eles não estariam para adoção. E aí, já tinha uma dificuldade que eu sabia que ia enfrentar com ela, da questão dela me aceitar como mãe, dela abrir mão de ser a mãe dos irmãos. Porque ela tinha 13 anos, E um até irmão, então era ela que sim, educava, um era irmão ela com, que um irmão cuidava. com 10, um irmão com 5, um irmão com 3, com 2, menos de 3 anos. Sim. Então, ela era a mãe. Então, ela abriu mão daquilo Da e autoridade, né? e aceitar ser filha, aceitar novas regras, aceitar uma família completamente diferente Sim. do que ela estava A acostumada, realidade, né? né? A questão de valores, a questão de tudo, de cultura, tudo. Então, assim, foi muito difícil. E aí ela passou a testar. Então, o teste dela sempre foi comigo. E aí ela tinha muita dificuldade também, porque os irmãos vinham dos mesmos genitores e ela era de genitor
diferente. Uhum. Então, ela sentiu muita rejeição pela gravidez, porque ela achava que filhos biológicos eram bem tratados, filhos não biológicos. Que teria diferença. Teria Sim. diferença. E aí era o que a gente Ainda falava, mais mas quando você você não é é nossa menina. enteada, né? Porque ela tinha problema com o padrasto. Sim. Você não é nossa enteada, Nossa você é nossa filha. Mas ainda era muito cedo para ela entender isso, que ela era filha, né? Ela ainda não via isso. E tão a ferida realmente, né? Magoada, tão traída. Então ela criava uma casca, assim, de realmente que ela seria traída. E ela dizia o tempo todo que ela ia ser devolvida, que ela ia ser devolvida, nós não iríamos aguentar, que nós iríamos devolvê-la. Ela verbalizava E isso. existe essa possibilidade de devolver uma criança depois da adoção? Se quiser, existe. Pra nós nunca existiu. Sim, não, né? assim, Mas legalmente existe e acontece muito. Acontece. Acontece. Nossa, Ela, é uma realidade. ela presenciou isso. Ela já vivenciou isso, então. Pra dela, não. Eles nunca viram ido pra adoção, mas ela viu acontecer com outros. Entendi. Que saíram e voltaram. Então tinha toda aquela coisa da criança ter a expectativa de ir e de repente voltar. Então, E a questão de abrigo é bastante complexa, porque eles trabalham no abrigo que adolescente não vai ser adotado. Tipo, já conscientizando eles, né? Eles vão ter que viver, né? E ela tava com 13 anos, então que ela tinha que se conformar com aquilo ali, e vivendo ali, Já tinha começar a querer passado da trabalhar, idade, né? ia ter que começar a trabalhar, porque com 18 anos ela ia ter que seguir a vida O dela. abrigo de Apucarana, no mesmo dia, a gente foi visitar e eles falavam que a partir de 13, 14 anos, a criança já, assim, o adolescente já ia se preparando Perdi as pra esperanças. trabalhar, sair com 18 anos, trabalhar, e a própria irmã adotava os irmãos. Porque Ela imaginava que poderia ser, mas é muito difícil o irmão conseguir adotar os outros. É muito difícil. Isso é o que eles falam, mas não é o que acontece. Entendi. Não vai adotar. Porque eles não vão. Porque sabe que como que uma criança, uma menina de 18 anos, que teve ali, não tem uma acabou formação, de acabou de sair sair, vai entende? Não vai. Mesmo que ali irmãos não Isso, não e pode. ali o que queria acontecer? Possivelmente, se não fosse, né? Eles pensam na possibilidade, às vezes, de separação de irmãos, então provavelmente os dois pequenos iriam para adoção, os dois maiores ficariam. Entendi. Né? Nossa. Acontece muito. E aí eles trabalham também muito a questão da adoção por casais homoafetivos, que é a única solução, porque é os únicos que irão querer. Irão aceitá-los da forma que eles são. E é uma coisa absurda, porque eu hoje, vivendo esta realidade da adoção, conheço muitas famílias que adotam, famílias católicas, sabe? Não existe essa militância de que tem que ser eles só. Porque assim, quando sai um casal homoafetivo que adotou duas crianças, saem com toda a mídia. Eu conheço, pelo menos aqui em Arapongas, aqui em Arapongas eu conheço duas que adotaram adolescentes. Filhas adolescentes, uma é minha irmã que acabou de adotar uma filha com 13 anos, a outra é uma outra amiga que adotou uma com 15. Aí nós, que foram 4, tem um outro casal aqui que adotou 3, aí tem um de Maringá que adotou 4 irmãos, tem uma de Rolândia que acabou de adotar também 3 irmãos, tem uma de Londrina que eu conheço, 2 de Londrina que eu conheço que foram 3 irmãos. Então assim, isso aqui. E volta, só né? que não, igual eu tô te falando, eu conheci a tua história por outras pessoas, nunca tinha visto, assim. Então, isso aqui volta. Aí Isso você pega seu marido é bombeiro e tem todo... Tem, e na Teve época uma ainda aqui comoção, teve uma né? comoção. Na Sim. época teve uma vaquinha que o tenente que estava responsável ali pelo comando do quartel fez uma vaquinha que era para ter ficado interna ali no quartel, ali só pra, e de repente o negócio viralizou, estourou, foi sendo divulgado, foi muito legal, assim, sabe? E foi o que ajudou a gente a trocar o carro, que ajudou a gente a ir pra lá, porque assim, tem tudo isso também, tem a despesa, por exemplo, nós aceitamos, fomos buscar 750 quilômetros de distância. Então assim, você tem que ir e ficar lá uns dias. Né? Nós ficamos 5 dias, mas poderia ter tido que ficar um mês, 15 dias. Não sei se vocês conhecem o perfil da Bruna Goodstein. A Bruna, na época, ela ficou um mês pra buscar os filhos dela lá, sabe? Sim. Então, assim, tem isso, você não sabe quanto tempo, né, que tem que ficar. Tem um padrão. Então você tem que ter esse preparo. Nós não tínhamos reserva, a gente foi na loucura, e aí foi essa vaquinha que ajudou, as pessoas ajudaram. Deus foi Foi assim, não, a providência foi algo assim
extraordinário. Deus proveu assim muito, muito, muito além Do que a gente do que a imagina. gente Ter um tem. marido melancólico foi bom, né? Foi, Porque foi. eles têm Na esse época, relação, né? quando nós conversamos com algumas pessoas que a gente conheceu, assim, pela história, assim, né? Um casal do Rio Grande do Sul que havia adotado 5. O casal ali de Maringá, que ele também é bombeiro, que havia adotado 4. E a gente fez algumas videochamadas com eles e a gente ficou assim, tipo, 3 horas no telefone conversando e eles contando de como foi a providência para eles. E a gente viveu exatamente a mesma coisa. Uma providência assim, de uma forma abundante e muito além. Quando no início assim, eles chegaram, então era muito afoito com comida, com vontade de comer. Então assim, gente, era 1 quilo de feijão por dia. E não sobrava. Era 4 caixas de leite por dia, era 4 litros de leite, cada um tomava 1 litro de leite por dia. Depois a gente foi regulando, mas no início era tudo muito, assim, né? Porque no abrigo não tem, né? Assim, O pior que tem. Os abrigos tratam muito bem. Nessa questão não fala. Mas é aquilo deles querer saber se realmente esse pai e essa mãe darão conta de não deixá-los passar fome. Porque isso eles viveram. E a diferença também que ali era a casa deles, Exato. né? Então, assim, por mais que você esteja em um lugar, num hotel, nossa, que tem aquele café, mas assim, nada é como você tá na sua casa. Exatamente. A liberdade de comer na tua comer, casa, abrir a sua É, geladeira. porque no abrigo tem os horários, É, né? Em casa e eles aí, podem toda hora. então assim, eles comiam muito, muito, muito. E aí eu lembro assim, que chegava num mês assim, meu marido falava assim, meu Deus, vou ter que comprar leite. Porque no início era muito gasto, então assim, no início foi muito gasto com tudo. Eu falei, então você vai precisar de leite, vou ter que comprar leite. E o detalhe é que você tinha, né, saído do emprego. Então, Então, assim, a já minha deu já uma, deu né, não, enxugada. Tudo. E de repente, 4, 5. Sim. Eu já tava grávida, então tinha Já as tinha despesas de enxoval, gestação. né? Então, Gestação. enxoval, eu não comprei uma peça de roupa pra ninguém. Nossa. Pra ninguém. Deles, na Foi realidade. tudo. Na realidade, nós Foi temos deles. 2 anos com eles até hoje, eu nunca comprei uma peça de roupa pra ninguém. Pra não dizer que não comprei uma peça de roupa, eu comprei em dezembro, eu comprei uma calça pra cada um que a gente ia no casamento, eles seriam pajens, e a calça tinha que ser específica. Foi a única coisa que eu comprei até hoje pra eles. Nossa. Então, assim, tudo providência, Sim. sabe? E eles têm roupinhas lindas, e de todos eles, e a Aham. neném também. Aí, na época, minha cunhada era dona de uma loja de roupa infantil, e ela tava fechando a loja. Mas olha pra você ver como que foram as coisas, porque ela fechou a loja e nós soubemos das crianças. Então, ela já tinha vendido todo o estoque, praticamente, que ela tinha liquidado, e de roupa menor. E aí, só que aí tinha ficado algumas roupas de bebê, que ela não tinha vendido, de menina. E eu ganhei Nossa. tudo. Então, ela deu tudo, assim, caixa de roupa nova pra neném, que ela usou Nossa. até tempo. Eu não fiz chá de fralda, mas eu ganhei muita fralda, até 8 meses eu não comprei fralda. A Daniela usou só fralda ganha. Tudo, assim, sabe? Berço, tudo a gente ganhou. Tudo. Sim. E aí chegou enxoval pra eles. Eu lembro que no dia que eu descobri que estava grávida, chegou 3 sacolas assim de uma loja de enxoval, de roupa de cama e banho pra eles, assim. Chegou 2 jogos de lençol pra cada um, 2 jogos de toalha pra cada um. Que Coisa legal. mais linda do mundo, assim, uma embalagem linda, chegou lá 4 embalagens. No dia que eu descobri que estava grávida. Então, assim, tudo. Então, quando eu falava assim, amor, vai ficar. Ele olhava nele, com um bom melancólico, já olhava assim, tipo, tinha lá 8 caixas de leite. Ele falava, meu Deus, vai acabar o leite. Naquele dia, alguém deixava uma caixa de leite. Nossa. Brinquedos, a gente ganhou muito, porque não tinha brinquedo, não tinha nada, então a gente ganhou Sim. brinquedos, material escolar, a gente ganhou tudo. Então não precisamos nos preocupar com nada. Deus, assim, e super abundou a graça, assim, realmente. Além, Sim, né, do foi que além do que precisava, imagina. não foi ele contadinho. Não, foi muito além. E é claro que houve uns percalços, houveram,